Olá, pessoal. Nós estamos dando início a mais um podcast Conexão Econômica do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Se você quer assistir os outros episódios, por favor, entre nas nossas redes sociais, no nosso YouTube e no Spotify, que estão lá todos os programas anteriores. E hoje nós temos a grande satisfação, a imensa satisfação de ter um ilustre convidado, com certeza um dos maiores pensadores, não só da vida econômica brasileira, mas também da nação brasileira, né? Estou falando do professor Carlos Ivan Simons Leal. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fez diversos cursos de economia na Escola de Pós-Graduação em Economia. Não sei se chegou a terminar o doutorado lá, mas fez também o mestrado no INPA, no Instituto Matemática Pura e Aplicada. Matemática Pura e Aplicada. Depois fez seu PhD em Economia nas universidades mais importantes dos Estados Unidos, Princeton, né? E quando voltou, foi para diversas gerações professor, ainda é professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, assumiu também como consultor do Banco Central, foi diretor da própria escola e, desde 2000, que é presidente da Fundação Getúlio Vargas. E nesse seu currículo riquíssimo, aqui eu fiz apenas uma pequena introdução, ele foi condecorado em 2002 com o título de Grão-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, né, concedido pela Presidência da República por toda a sua contribuição à ciência e à tecnologia do nosso país. Professor Carlos Ivan, é uma grande honra tê-lo aqui. Eu sei que a sua agenda realmente muito complicada, mas mesmo assim o senhor abriu espaço e fez questão, inclusive, de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre economia, sobre os diversos problemas brasileiros, um pouco da história, né, do Brasil, um pouco da história da própria Fundação Getúlio Vargas. E para a gente do IBRE é um grande prazer. Prazer é todo meu. Eu tenho a honra de estar aqui sentado do outro lado da mesa em relação a um dos meus melhores alunos na Escola de Pós-Graduação em Economia. Já lá se vão mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Tá certo? Então é com imenso prazer que eu estou aqui hoje para fazer essa gravação. Eu vou começar talvez pelo final, né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que agora em dezembro de 2024, a Fundação faz 80 anos, não é isso? No dia 20 de dezembro. De 2024, ela fará 80 anos. Ela foi fundada no dia 20 de dezembro de 1944. Logo já ali no final da Segunda Guerra Mundial. E a missão naquela época da Fundação era preparar, né, professor, preparar quadros para o serviço público brasileiro, né? E anos depois vem o IBRE, né, o Instituto Brasileiro de Economia, se não me engano, em 1951, não é isso? E que o IBRE começa a organizar as contas nacionais. O senhor que, de alguma forma, quer dizer, acompanhou grande parte da evolução da Fundação Getúlio Vargas e hoje está nos seus ombros a direção de uma das instituições mais prestigiadas, não diria só do Brasil, do mundo, né? Eu vi recentemente um relato que é a terceira melhor think tank do mundo e a primeira da América Latina, né? Então, isso coloca a Fundação num patamar de grande responsabilidade, né? A Fundação Getúlio Vargas, ela nasceu do DASP. DASP era um órgão que foi extremamente importante lá atrás, na década de 30, para reestruturar o funcionalismo público e, portanto, reestruturar o funcionamento do governo naquela época. O fundador da Fundação Getúlio Vargas foi Luiz Simões Lopes, que foi praticamente o que hoje o que se chamaria de chefe da Casa Civil, ou equivalente
do Dr. Getúlio Vargas, lá na década de 30 e na década de 40. Começou o Brasil, depois de uma determinada época, a entender que precisava se modernizar. E foi feita a maior reforma de um serviço público em todo o mundo naquela época. Não foi só a reforma do serviço público, várias coisas aconteceram naquela época. Muito bem. Em 1944, Dr. Simões, com muita visão, viu que era importante ter algo que atravessasse o tempo, mas que mantivesse sempre uma missão correlata com aquele tipo de trabalho que vinha sendo desenvolvido dentro do Estado. A missão era melhorar o funcionamento do setor público brasileiro, a fim de permitir o desenvolvimento socioeconômico nacional. Então, isso foi feito e começamos assim. Mas Dr. Simões era uma figura muito agregadora e ele chamou, naquela época, várias pessoas extremamente competentes para ajudarem a criar a Fundação Getúlio Vargas. E ele fez isso impondo uma característica que se manteve ao longo das décadas, que é o total apartidarismo da Fundação. Então, com isso, ele foi capaz de atrair gente de todos os azimutos políticos, com facilidade, todos trabalharam em grande harmonia, e daí saíram inúmeras coisas. O Dr. Otávio Gouveia de Bulhões foi fundar a SUMOC, que deu origem ao Banco Central. As contas nacionais nasceram na Fundação Getúlio Vargas. Os índices de preço inicialmente foram calculados na Fundação Getúlio Vargas. Toda a continuada modernização do serviço público, mesmo depois de uma debacle do DASP, por questões políticas, já depois da morte, inclusive, de Getúlio Vargas, tudo isso a Fundação conseguiu executar e fazer. Então, os primeiros 20 anos da instituição foram muito criativos. Houve também o fato de que, com o final da guerra, muita gente saiu da Europa. A situação na Europa estava muito ruim economicamente, muita falta de emprego. E, por exemplo, o Dr. Kafka, que eu tive o orgulho de poder conhecer, ele veio trabalhar na Fundação, trazido pelo Eugênio Goudin. E, com isso, a Fundação trazia o que havia de mais moderno na Europa, às vezes nos Estados Unidos, para o Brasil. E assim ela começou a sua história. Pois é, mas e olhando para a história, é interessante que o Brasil é um país com instituições, de certa forma, ainda frágeis ou se fortalecendo. Mas quando a gente olha para a Fundação Getúlio Vargas, instituição privada, o que é que explica esse sucesso de uma instituição por tanto tempo, com tanta credibilidade no país? Quer dizer, você estava falando que eu fui estudar na Fundação, eu vim do Nordeste, eu vim do Ceará, outros vêm do Norte, outros vêm... Quer dizer, todos os brasileiros, né, aqueles que querem estudar economia, no caso, acreditam, né, que ali tem um centro de excelência e que vai dar uma formação para aquele profissional da mais alta qualidade. Então, além do lado acadêmico, mas também a instituição com essa credibilidade em todos os outros trabalhos que ela faz. Qual o sucesso, você diria hoje, que o senhor é responsável pela direção da instituição, qual o sucesso de manter sempre esse padrão de autoconfiança? As razões do sucesso são múltiplas. Eu diria que, primeiro, a missão dela. Eu citei, e às vezes as pessoas não percebem, porque é muito curta para ser fraseada, mas imensa no seu escopo.
A única missão da Fundação Getúlio Vargas é estimular o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Ponto. Nas suas mais diversas formas. Nas suas mais diversas formas, atuando onde ela tiver a capacidade de atuar. Pesquisa, ensino, assessoria, o que for, ela procura fazer bem feito para poder gerar o impacto. A Fundação não tem a ideia de lucro, ela não é uma entidade com fins lucrativos, mas ela tem uma espécie de lucro, se nós botarmos entre aspas, com o impacto, com o sucesso das iniciativas que ela provoca, com as externalidades, usando uma linguagem de economia, que ela gera. Então, isso é muito importante, essa coisa. Depois, como você bem sabe, a Fundação Getúlio Vargas é um local em que ninguém tem sobrenome, todo mundo tem o primeiro nome. Perfeito. Né? Tá certo? Então, não adianta se você é filho, bisavô, bisneto. Isso não interessa. Isso não interessa. Interessa a sua capacidade. E se você tem capacidade e você resolve dedicar a sua vida à fundação, você lá vai poder se desenvolver intelectualmente de forma plena. E precisa, evidentemente, estar alinhado com a missão da fundação sempre. Mas isso tem acontecido e temos sido muito bem-sucedidos em, após uma geração, ter outra geração, depois da outra mais outra, e assim por diante. Mas interessante é que essa estratégia ela é permanente, né? Quer dizer, é permanente, ninguém é insubstituível. Regra, pois é, independente das pessoas. Ninguém é insubstituível. O que é insubstituível é a missão. Pois é. Deixa eu entrar um pouco agora na sua vida acadêmica, profissional. O senhor foi formado na UFRJ de Engenharia Civil, não é isso? De estruturas, especialidade de estruturas. No final da década de 1970, início da década de 80. Eu me formei em 1980, o último ano em que a Engenharia Nacional ainda bombava realmente, e aí veio uma bruta crise na engenharia civil, por causa da crise fiscal brasileira que começava a surgir. Pois é, deixa eu só lhe perguntar, então, como é que o senhor foi parar na economia? Claro que o senhor foi sobrinho de um dos maiores economistas que esse país já teve, Mário Henrique Simons. Eu tive, inclusive, o prazer de ter uma disciplina com ele já antes dele, infelizmente, adoecer. E é uma pessoa extraordinariamente brilhante, incomparável. Exatamente. E como é que foi essa influência na sua vida de você sair da engenharia e dizer, não, vou agora me interessar por economia? O que acontece é que antes de fazer engenharia, e aquela época era diferente do que é hoje, eu fiz um colegial no qual eu me especializei no chamado nas coisas clássicas. Naquela época você dividia o colegial entre biomédicas, para quem queria estudar medicina, biologia, etc., veterinária, a ciências tecnológicas, chamado, aqui no Rio de Janeiro chamava-se o primeiro de Combimed, que era a área de biomédicas, o segundo era chamado Concitec, que eram as áreas de ciências e tecnologia. Aí você era para quem queria estudar engenharia, sobretudo, física, matemática, etc. E tinha a área do Concitec, que era o clássico. Não, Consarte, clássico e arte, perdão. Clássico e arte. No meu colégio, eu resolvi fazer o clássico, porque eu gostava muito de estudar história. Eu fui um excelente aluno de história, falta de modéstia dizer isso, mas fui. E eu queria ser ou advogado ou economista, mas com muito menos interesse, ou então ser professor de história. Sim, mas isso quando eu já tinha a sua habilidade matemática, né? Também. Tinha uma certa habilidade matemática, mas não desenvolvida, ou melhor, desenvolvida a nível de ginásio, mas não tinha muito mais do que isso. Mas isso com 15 anos de idade eu fiz essa escolha. Naquela época você fazia o vestibular com 18, era a idade normal. Hoje é 17 porque você não tem mais a admissão.
Havia um ano mais de estudo no colégio. Muito bem, quando chegou lá no final, eu já sabia que eu não queria ser professor de história, porque eu achava que professor naquela época ganhava muito pouco. Eu sabia que eu não estava tão interessado assim em economia e estava pensando em ser advogado. Meu pai era advogado, meu pai foi professor de direito, mas no terceiro ano colegial, e eu peguei um período de transição, essas 3 áreas que eram muito divididas já haviam começado a convergir de novo para fazer um exame único. Os exames ainda foram diferentes do meu ano, mas pouco tempo depois acabaram se tornando uma coisa só, com pesos diferentes, e depois convergiu tudo para uma coisa só. Hoje o Enem é resultado dessa longa evolução. Então, eu pensei, vou ser advogado. Mas meu pai me desestimulou muito, embora ele tivesse sido professor de Direito da Faculdade Nacional de Direito, ele me desestimulou porque era uma época diferente da de hoje. O que eu vou fazer? Assisti uma palestra do diretor de uma escola de economia, não gostei. Aí ele resolveu falar de matemática e mesmo eu sabendo muito pouco, eu achei que era um desastre. Eu resolvi procurar. A gente está falando em que ano, só para situar? 1975. Sim. Tá o Simples era ministro já do Era ministro da Fazenda, do Geisel. Aí eu resolvi, não, eu vou estudar engenharia. Alguém me disse, você vai estudar engenharia lá no Largo de São Francisco, aqui no centro do Rio de Janeiro. E eu era tão neófito para esse assunto que eu resolvi ir para o Largo de São Francisco. Eu não sabia que o Largo de São Francisco tinha se mudado para o Fundão, o que, de certa forma, é um choque descobrir. Passei bem no vestibular, o meu colégio era muito bom e eu tinha tido a sorte de ter um excelente professor de matemática ainda de colégio, no Santo Inácio, professor Jacques Chambriard, um francês que estava no Brasil há uns 40 anos naquela época. Bom, o que aconteceu? Comecei a fazer... 5 anos de curso? São 5 anos de curso. Naquela época você entrava para a engenharia e escolhia qual a especialização depois, não é como é hoje que você já entra para o curso de engenharia mecânica, ou para o curso de engenharia eletrônica, ou para o de civil, não. Eu entrei na turma dos melhores colocados em engenharia, e aí... Mas nada em economia ainda, não tinha... Não, nada em economia, não tinha... Eu estava completamente desinteressado de economia, quando... e eu achei o meu primeiro semestre lá no Fundão... meio decepcionado. Um pouco na dúvida se era aquilo que eu queria de engenharia ou não. Mas no segundo semestre... Aí começou. Além dos professores serem muito melhores, e a partir daí cada semestre eles eram cada vez melhores, houve também a chegada de 2 professores de matemática que vinham de Chicago, onde eu acho que eles tinham acabado o doutorado. Tá certo? Há pouco tempo. E aí eu comecei a me interessar por uma parte matemática que não era tão, digamos assim, eu tenho até medo de usar a palavra que vai parecer besta, mas tão trivial quanto a matemática de colegial. Era uma matemática mais sofisticada, álgebra avançada, etc. Comecei a me interessar por aquilo e fiquei o meu segundo e terceiro ano de engenharia. Mas esses professores tiveram influência nessa área já? Porque, vamos dizer, o normal seria eu fazer 6 matérias por semestre, eu fazia 8. Nossa. Tá certo? Isso é apenas um prenúncio dos exageros que eu fiz depois. E eu gostei muito. Quando foi no início do 4º ano de engenharia, um colega meu, Sérgio Verla, me disse, vamos lá para o IMPA. Ele já estava lá Mas você conheceu o Sérgio Verla lá nessa época? Eu conheci o Sérgio Verla no primeiro dia de aula da engenharia. Que bacana. E aí fomos para o IMPA
E no IMPA eu aprendi um monte de coisas, fazia um monte de coisa. Nós fazíamos, numa determinada época, nós fazíamos IMPA, CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Fundão, tá certo? E fomos levando, fazia estágio também em engenharia. Eu fiz estágio numa empresa de cálculo estrutural chamada Figueiredo Ferraz, que era de um ex-prefeito da cidade de São Paulo, professor do IME também. E tudo isso se desenvolvia e eu me distraía loucamente estudando o dia inteiro, porque eu estava aprendendo coisas... O Aloysio Araújo já estava lá no IMPA nessa época? Não, eu conheci o Aloysio Araújo no último ano de engenharia, se eu não me engano, lá no IMPA. Aí teve um curso lá com os professores que vieram de fora. Esses professores, um depois foi reitor da Universidade de Chicago e o outro foi reitor da Universidade Pompeu Fabra em Barcelona. Você sabe os nomes, um era o Hugo Sonnenschein, o outro era o André Mascoléu. E, obviamente, eu fiquei entusiasmado com aquele negócio todo, achei interessante e resolvi fazer o exame para o único curso de pós-graduação em economia que tinha aqui no Rio de Janeiro, se não me falha a memória na época, que era o curso da EPGE, da Escola de Pós-Graduação em Economia. Mas lá no IMPA, o senhor já tinha tido disciplina de economia matemática? Já. Toda a parte de estatística, econometria, tudo isso eu não precisei fazer na fundação porque eu já tinha feito no IMPA com excelente rigor. E aí foi fazer disciplinas na EPGE? Fui fazer disciplinas na EPGE. Parece que fez tudo, né? Todas as disciplinas. Fiz todas as disciplinas, mestrado, doutorado em um ano. Fez a tese de doutorado, porque já tinha tirado o título de doutor, mas não. Não, eu tinha tirado. Não tirou o título de mestre? Tirei na EPGE, não, eu tirei no IMPA. No IMPA. E naquela época tinha um pequeno detalhe. Se eu tirasse o título de doutor, eu não ganhava bolsa para ir para fora. Tá certo? Então não podia. Então eu não podia tirar o título de doutor. Eu queria fazer o doutorado, porque ia aprender mais coisa numa boa universidade americana. Boas universidades americanas na época era Harvard, MIT, Chicago, Princeton, Stanford, tá certo? Mas a sua tendência natural não era ter ido para Chicago? Não, porque o Aloysio Araújo me disse que o clima era horroroso e que ele um dia tinha sido cercado no metrô com a mulher dele e quase sido assaltado porque Chicago ficava num gueto, cercada por um gueto lá. Então foi outros... Então, como eu já tinha uma noiva com quem eu me casei, com quem sou casado há 40 e tantos anos, eu não queria arriscá-la, eu não quis ir para Chicago. Eu fui aceito em Chicago, mas não quis ir para Chicago. Olha o detalhe. Aliás, quem me aceitou, acho que teve o dedo dele, foi o Zé Alexandre Sheikman, tá certo? Que também andava pelo IMPA, porque ele tinha sido aluno do IMPA e muito amigo do Aloysio. Um time fantástico. Né? Então, lá fui eu para Princeton. Eu fiquei entre Princeton e Harvard no final. O Mascoléu estava em Harvard, mas em Princeton tinha um Sonnenschein, mas aquelas coisas são subjetivas. Harvard é em Boston, né? E Princeton está 1 hora de Nova York, eu preferi ir para Nova York. Entendi. Tá certo, ficar perto de Nova York por causa da vida cultural. O que foi interessante realmente para... O Sérgio foi também, ele também quis ir para Princeton, fomos nós dois. Tinha 3 brasileiros na turma de doutorado, a outra era uma moça. O Armínio já estava lá? O Armínio tinha sido meu colega de colégio do mesmo ano que eu, mas ele fez economia, que são 4 anos. Então ele chegou em Princeton 1 ano antes de mim. Entendi. Aí ficamos lá e aí voltou e desenvolveu-se a coisa toda. Pois é, você volta em quem? 86? Eu volto no início de 86. E começa fevereiro de 86. Começa a ensinar na EPGE. Mas eu volto já para esse ponto, mas voltando agora a falar um pouco do Mário Henrique Simons, porque eu acho que é uma agenda importante que o país viveu. A gente teve aí
a década de 50, a década de 60, a década de 70, que o Brasil teve uma grande expansão, uma grande modernização da sua economia, e particularmente a partir de 60, e aí juntamente com o período que foi a Revolução, mas houve grandes mudanças institucionais, inclusive Banco Central e diversas. E o Mário Henrique participou muito com o Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões. Essa geração, né, ela foi muito importante para construir esse novo pensamento moderno na economia brasileira. Você acha que foi essencial? Eu acho que você tem que recuar um pouco mais no tempo. Eles foram muito importantes, terrivelmente importantes, mas eu acho que existe no Brasil, vamos dizer assim, a coisa tem raízes mais profundas. Às vezes eu brinco que as raízes da Fundação Getúlio Vargas não estão em 1944. Elas estão em 1840, por aí. Nossa. Tá certo? Porque você teve aqui o seguinte: quando houve a independência, José Bonifácio propôs uma minuta de Constituição que Dom Pedro I não aceitou. Ele praticamente outorgou a nossa primeira Constituição, que é uma Constituição de cunho muito bonapartista. O poder moderador entre nós sempre ficou muito bem visto por causa da atitude pessoal de Dom Pedro II. Entendi. Que basicamente tinha o poder para ser um ditador, mas nunca foi um ditador no sentido completo da palavra. Quem tinha feito a Constituição foi Dom Pedro I. Dom Pedro II, ele assume o trono, ou melhor, fazem ele assumir o trono com 14 anos de idade, quando é decretada a maioridade. Sim. Mas quem leva este movimento é a chamada Trindade Saquarema, chefiada pelo Visconde do Uruguai, do qual participava também o Marquês de Saquarema, tá certo? E, se eu não me engano, o outro posso estar errado, era o Marquês de Sapucaí, mas o outro eu talvez esteja me confundindo, porque minha memória às vezes falha. E o que acontece? Ali você tem o início de um projeto nacional. O Visconde do Uruguai é o formulador da geopolítica brasileira do século XIX. Ele é que dele é que vem a ideia: olha, o Brasil precisa ter um poder naval que permita entrar no Rio da Prata e garantir que o Mato Grosso será brasileiro. Isso. Tá certo? Então, isso tudo começa ali. Abrindo um parênteses, um dia eu e o Sérgio Verlan estávamos andando num sábado, devia de ser 11h30 da manhã, meio-dia. As aulas já tinham acabado. Antigamente você tinha aula sábado na engenharia, e nós estávamos fazendo hora. Não sei para quê, porque não tinha mais nada que fazer. Ou talvez eu era monitor de estatística, talvez estivesse ainda uma aula para dar, e estávamos batendo papo. E passávamos num corredor, quando vem nesse corredor havia a biblioteca de livros antigos da Escola de Engenharia. Uma biblioteca preciosa que pouquíssima gente conhece. Lá dentro tem livros, tem, por exemplo, uma edição original, ou tinha uma edição original da Enciclopédia Francesa. Então, para você ter uma ideia do que tem ali dentro. Os livros do Carnot, todos tinham lá, os livros dos ciclos e motores termodinâmicos, tudo. E tinha também as teses de livre docência daqueles que concorreram para a Escola de Engenharia. Bom, tinha estourado um cano de esgoto pluvial e a sala onde esses livros estavam empilhados estava inundando. Nossa. Então a mocinha veio desesperada para nós, pedindo ajuda. Que é isso? E nós passamos o resto do sábado, até eu acho que 7 ou 8 da noite, tirando os livros para salvar e botando no corredor. Bom, depois de várias horas, já cansado, eu estava movendo um livro e vi que era uma tese sobre o projeto de um navio de guerra. E folhei,
E essa tese usava o teorema de Stokes para calcular a pressão no casco do navio. Coisa absolutamente trivial hoje em dia. Nós estamos em 2024, se eu não me engano, o teorema de Stokes é por volta de 1844, uma coisa assim, ou antes, um pouco antes. Mas a tese era de 1854, 55. E eu fiquei impressionado. Puxa, aqui naquela época tinha alguém pensando isso? Pois não é que o desenho desse navio muito provavelmente foi executado pelo formato do navio, e o navio, possivelmente, aquele é um estudo inicial que levou à construção do Amazonas, que lutou a Batalha do Riachuelo, que é o navio do Barroso, que ele faz a famosa manobra de rasgar os outros navios com aquele. O Amazonas foi construído, se eu não me falha a memória, na Inglaterra, mas foi estudado aqui antes. Isso tudo, você pega, você observa, você vê que a forma de pensar, o desenvolvimento do pensar, foi cultivado aqui no século XIX, mesmo que num ambiente muito restrito. Por volta de... O Visconde do Uruguai teve um grande assistente. Ele, o Visconde do Uruguai, era advogado e arranjou um garoto que sabia fazer conta. E o garoto era aluno da Escola Central. Escola Central é o primeiro nome da Escola de Engenharia da UFRJ, é Real Academia Militar de Engenharia, depois Escola Central, depois Escola Politécnica, e depois Escola de Engenharia da UFRJ, agora Escola Politécnica da UFRJ, Universidade do Brasil, qualquer coisa assim. Esse garoto viria a ser um dia primeiro-ministro do Brasil. Além disso, também diretor da Escola de Engenharia. E ele se chamava, o título que ele ganhou de Dom Pedro II foi Visconde do Rio Branco. Ele é o pai do Barão do Rio Branco. O Barão acabou sendo mais conhecido no século XX do que o pai, mas o pai talvez tenha sido mais importante ainda, porque a ideia de planejamento começa com ele. Ele vai organizar a CAPES do Dom Pedro II. Ele vai pegar um bando de garotos brilhantes da Escola de Engenharia, vindos de vários estados do Brasil, e vai mandar esses garotos para Paris para estudar na melhor escola de engenharia da época, sobretudo com foco em engenharia civil, construções públicas e em planejamento. Mas por que a França se tornou aquela época? Porque essa era a época do Napoleão III, e ele fez uma expansão imensa dos gastos em obras públicas, ele reformou Paris toda, ele lançou a estrada de ferro pela França toda, ele fez o diabo a quatro. E o centro disso tudo era, o nome dela então era Escola Imperial de Pontes e Calçamentos, que existe até hoje, vinha da época dos reis, tinha mudado o nome para a Escola Imperial, mas é a Pont et Chaussée, que foi onde a economia nasceu na França, tá certo? O Maurice Allais, por exemplo, até hoje tem um seminário na Pont et Chaussée, seminário Maurice Allais, que é um seminário de economia na Pont et Chaussée. Na época, a tecnologia mais avançada era a tecnologia do planejamento de obras complexas. Então, quem é que foi para esse negócio? Foi o Pereira Passos, foram os irmãos Rebouças, foi o Paulo de Frontin, foi o Raimundo Belfort Roxo, tá certo? E o que acontece? Esse pessoal todo, que vai, isso é década de 1860, logo depois da Guerra do Paraguai, eles voltam até 1870, vão refundar ou fundar 5 ou 6 escolas de engenharia, em Recife, em São Paulo,
vão reformar a Escola do Rio de Janeiro, que passa em 1874 a se chamar Escola Politécnica. Vão trazer, o governo traz um professor da Escola de Minas de Paris, que funda a Escola de Minas de Ouro Preto. Até hoje, quem for ao Museu da Escola de Minas, dentro da Escola de Minas de Paris, quem for ao museu lá, vai encontrar referência a esse professor, que foi diretor da Escola de Minas aqui, e todas as pedrinhas lá que ele mandou, porque eles mandavam as pedrinhas da... Minas tem realmente um sítio geológico ímpar, riquíssimo, então ele mandava as amostras e está lá tudo até hoje. Então, houve esse grande intercâmbio e, sobretudo, veio a ideia de planejamento. Uma parte desse pessoal são os que vão fazer o projeto chamado Água em 6 Dias no Rio de Janeiro. Quando tudo foi planejado e com 6 dias de obra você botou água encanada para todo o Rio de Janeiro da época. Tá certo? Sobretudo ali ao longo da Avenida Rio Branco. O que tinha sido feito não tinha água encanada. Tá certo? Então, você tinha uma ideia de planejamento, de ação planejada, de implementação muito importante. O Eugênio Goudin, ele entra para a escola de engenharia com 15 anos, sai com 19, isso era comum na época, você fazia os exames no Pedro II, ele sai com 19, ele é um brilhante aluno na escola de engenharia, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi o primeiro, e ele também vai para a França, embora ele seja cerca de 30 anos depois desse pessoal, tá certo? O pai dele era francês, facilitou, e a madrasta, porque ele ficou órfão muito cedo, a quem ele, por sinal, considerava como mãe, era muito rica, e ele e os irmãos foram estudar na França quando moço. Mas ele foi estudar engenharia. Ele foi estudar engenharia. A mesma história de fazer as construções civis, o planejamento, a coisa. E, obviamente, foi para o Pont-Chaussée e lá começou a aprender também a economia, começou a ter essa informação toda, tá certo? Esses primeiros grandes economistas, então você tem são formados nessa... você tem uma origem da economia do Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, na parte que tange ao Rio de Janeiro, muito ligada à engenharia, à área de planejamento de engenharia, e também muito ligada digamos, essa tradição francesa. O Marie-Henrique Simons também vem desse meio. Vem da engenharia. Vamos dizer, ele vem da engenharia, ele foi o primeiro aluno da escola de engenharia, acho que jamais foi batido nas médias dele, embora seja difícil comparar épocas muito diferentes, mas, como se diria, ele fez engenharia civil, e na época a engenharia civil tinha começado um curso que depois foi desmembrado e modificado o nome, que era o curso de engenharia econômica. Esse curso deu origem à atual engenharia de produção. Mas ele tinha começado a estudar isso e, por exemplo, ele fez todo o estudo de viabilidade econômica da Rodovia dos Imigrantes em São Paulo. Ele fez uma série de projetos que são projetos entre engenharia e economia. Celso Furtado também está nesse pacote, mas com outro viés, né? Celso Furtado estudou na França. Celso Furtado aí é outra história. Ele estudou primeiro direito aqui, depois estudou na França. Na França. Isso lá já está na década de 1950, assim. Mas como é que essa turma que veio da engenharia? Essa turma que veio da engenharia do século XIX é uma coisa. E é muito interessante notar o seguinte, é que a política e o fracasso político, às vezes,
implicaram em frustrações ou contenções e depois em grandes acelerações. Tá certo? Então, só para você pensar o seguinte, em 1870 o Brasil ganhou a Guerra do Paraguai, mas foi um bocado uma vitória de pio. Ganhou a guerra, mas perdeu a economia. Foi cometido um grande erro depois da guerra, que foi você tentar voltar imediatamente ao padrão ouro, o que provocou, com a cotação anterior, provocou uma contração nos meios monetários do país, que levou forçosamente a uma longa recessão. Essa recessão durou pelo menos 18 anos. Ou seja, de 1870 a 1888, você tem esse pessoal chegando da França, todos eles imbuídos, a maior parte imbuída de um espírito positivista. Ao chegarem com esse espírito positivista, que os leva, isso não é positivismo com religião, é a ação positivista, leva eles querem fazer coisas, fazer obras públicas, fazer desenvolvimento, tudo mais, e encontram um ambiente extremamente recessionário. Tá? Em 1889, você tem o fim do Império, e Rui Barbosa, depois Pandiaca Loja, eles vão assumir o Ministério da Fazenda. Eles vão tentar estimular a economia fazendo uma bruta expansão monetária. Mas aí foi o remédio na hora inversa rápido demais. E isso daí causou o encilhamento, causou inflação. O resultado é que você acabou com o regime do café com leite, no qual tudo era apenas voltado para exportar, sobretudo uma commodity. Aí a gente está falando de 1930, né? De 1896, 97 até 1930, onde você vai cada vez mais mostrando desequilíbrios. Isso. Quando vem 30... Vai ter a Revolução Constitucionalista depois? A Revolução Constitucionalista, a tentativa de resistir. Quando vem 1930, você começa a voltar com os positivistas, tá certo? Tá. Simões Lopes era engenheiro agrônomo. Interessante então, essa história. Essa história é completamente diferente da história que nós acostumamos a apresentar, mas o que você tinha, essas pessoas, eles eram os implementadores das coisas. Então você começa E a fundação, a Fundação Getúlio Vargas, ela é instituída já com esse pensamento, essa filosofia. Mas a fundação procura entender os diferentes lados da questão, porque quando você enfatiza demais um e minimiza demais o outro, também dá errado. Você tem que ter um equilíbrio. E a grande conclusão é de que nós precisamos de algumas institucionalizações importantes que só serão realmente possíveis quando a população entendê-las mais. Tá certo? E uma que é fundamental, veja o seguinte, o Brasil levou uns 30 anos para entender que déficit público causava inflação. Agora, a gente tem que torcer para ele não levar mais 30 para entender quais são as origens do déficit público. Entendi. Tá certo? Então, essa evolução é muito importante. Por que você chega numa cidade na Alemanha e a primeira casa que você vê é boa? E por que você chega, às vezes, na periferia de uma cidade grande no Brasil e a casa não é boa? Você pode ter 500 explicações, mas uma muito razoável é de que o mercado de hipotecas aqui não é suficientemente grande. Mas por que ele não é grande? Porque a poupança privada não pivota
para o investimento privado com facilidade. E por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso processo orçamentário ainda precisa evoluir. A gente vai entrar daqui a pouquinho, professor, nessa discussão mais contemporânea da economia brasileira, mas nesse seu levantamento histórico, vamos dizer assim, da formação do pensamento dos gestores econômicos no Brasil, que vem da engenharia com influência francesa. Uma parte vem da engenharia, uma parte vem do direito também. Do direito. Agora, quando é que a economia americana, a academia americana passa a ter influência na formação dos pesquisadores, dos professores? Em que momento mudou esse centro? Eu recuaria a questão um pouco mais. O Brasil, ele tem, às vezes me parece, que há um sentimento nacional que eu gostaria que o Brasil estivesse no planeta Marte. Para quê? Para nós não termos que pensar no resto do mundo. Tá certo? Pensar no resto do mundo é muito chato. Já tem tanta coisa para discutir, né? Aqui. Você vai pensar no resto do mundo, mas, de fato, nós nascemos por causa do resto do mundo e sempre fomos influenciados pelo resto do mundo. Sempre vai ser assim, né, professor? Sim, nós estamos no planeta Terra. Tá certo? E, vamos dizer assim, são coisas que a gente não percebe que deveria de perceber. Vou dar um exemplo simples. Você estudou que houve um tratado de Tordesilhas. Por esse tratado, o que seria Brasil hoje é mais ou menos 30%, 35% do território atual. Aí, em 1750, houve um Tratado de Madrid. Às vezes nem ensinam o nome. Mas dizem que porque os portugueses, durante a época da União das Duas Coroas, haviam já ocupado, que os espanhóis, de muito bom grado, sem maior preocupação, deram para o Brasil qualquer coisa como 5 milhões de quilômetros quadrados de território. Ou seja, deram para o Brasil um território mais ou menos, quase que do tamanho da Europa, pelo menos maior do que a Europa Ocidental. E nós vamos para casa, nós voltamos para casa felizes com essa explicação. Verdade. Que não pode absolutamente ser verdadeira. Não faz sentido. Tá certo? Não faz sentido nenhum, ao mesmo tempo que nós estudamos que lá, por causa do Uruguai, nós tivemos luta para burra entre Portugal e Espanha, né? Tá certo? Mas, por 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 70%, 60 e poucos por cento do território brasileiro, não, nenhuma reclamação, não. Tudo certo. Não. A gente não entende o seguinte: de 1604 até 1688, a Inglaterra esteve fraca. Em 1604 morre Elizabeth, 1688 a Guilherme de Orange se torna príncipe consorte, de fato quem mandava na Inglaterra. Em 1750, a Inglaterra estava no auge da primeira Revolução Industrial e com um potencial bélico inigualável já. Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, tinha sido embaixador na Inglaterra. E a Inglaterra tinha todo o interesse em enfraquecer as possessões espanholas, a coesão delas nas Américas. Se você somar 2 mais 2, tá certo? Você chega lá. O resto, evidentemente, você vai discutir. É a mesma coisa que as pessoas também às vezes não percebem, né? Não percebem
que nós aprendemos que houve uma querela com a Inglaterra por volta de 1862. Tinha um cônsul aqui que era meio mal-educado, um cônsul inglês, e aí as autoridades brasileiras ficaram chocadas com a falta de educação dele e resolveram, então, brigar, mas tudo uma briga diplomática. No parlamento inglês, em 1862, houve uma discussão querendo mandar a frota inglesa arrebentar com a frota dos estados do norte, que haviam bloqueado os portos do sul, impedindo que o algodão do sul chegasse à Inglaterra. Por conta da Revolução Industrial. A Inglaterra usava o algodão. O algodão vinha de 3 lugares: Brasil, Estados Unidos, que era o maior produtor, e Egito, de melhor qualidade. Quando faltou o algodão lá no sul dos Estados Unidos, o pessoal da Bahia que produziu o algodão subiu o preço, ignorando até os contratos de venda a futuro. E isso causou grande raiva lá na City. Por outro lado, os Estados Unidos, a Inglaterra, não ficou contente com os Estados do Norte. Alguém no parlamento teve a sensatez de dizer: mas nós não podemos ir arrebentar com a frota do sujeito que está lutando contra a escravatura, porque há 40 anos nós estamos dizendo que somos contra a escravatura. Tá certo? Então eles não mandaram a frota, mas resolveram taxar os produtos industriais do Norte, as exportações, sob pretexto de não fomentar a guerra para salvar vidas. O que aconteceu? O Norte disse: é? Então nós vamos parar de comprar chá. Vamos passar a tomar café. É claro, eles continuaram preparando o café como se fosse chá, por isso que o café nos Estados Unidos é aguado, tá certo? Então, você vê o seguinte: a Inglaterra não gostou disso. A Inglaterra tinha aberto os portos em 1808. Não foi Dom João VI, foi a exigência da Inglaterra. A Inglaterra, em 1822... reconheceu a independência do Brasil. Reconheceu a independência do Brasil, desde que nós ficássemos com a dívida de Portugal, porque Portugal não ia nunca poder pagar. E a Guerra do Paraguai também. E ela não gostou dessa mudança estratégica do Brasil para alinhar com os Estados Unidos, com quem ela tinha uma competição acirrada desde 1800 a 1830, a competição entre Estados Unidos e Inglaterra foi muito grande. Em 1812, a Inglaterra mandou tropas invadirem os Estados Unidos e queimou Washington. Então, tudo isso... Tem uma geopolítica. Tem uma geopolítica. E nós aqui pensamos que estamos no planeta Marte. Tá certo? Então, o que aconteceu? Tudo isso tem que ser olhado dentro de um contexto geral. Não houve várias tentativas de você disparar crescimento aqui. Os estrategistas do século XIX, por que eles fracassaram? Eles fracassaram porque a maior parte da população era ignorante. Tinha 4% das pessoas alfabetizadas. Mas, professor, a gente cresce muito no pós-guerra. O Brasil foi uma das nações que mais cresceu depois da Segunda Guerra Mundial, até lá a segunda crise do petróleo, quando o professor Simonsen sai do Ministério do Planejamento. E aí o Brasil passa... década de 1980, 90, tem um plano real que dá estabilidade, mas a gente está 30 anos, 40 anos... crescendo pouco. Crescendo muito pouco. A menos de um período que você deve ter reparado, primeiro foi quase que uma demanda popular, nós partimos de uma série de políticas sociais que têm custo. Você tem que escolher onde é que você põe o dinheiro. Você põe o dinheiro no desenvolvimento, ou você põe o dinheiro para atender as políticas sociais. O que você faz com o dinheiro? Então, houve essa demanda, foi atendida.
Isso correspondeu ao E período... essa demanda, desculpe interrompendo, ela começa com a Constituição de 88, né? De 1988, Ela já né? existia, ela já existia antes, mas realmente ela aumenta... Ela se institucionaliza na Constituição de 88. E você entra num problema clássico de democracias, que é a associação de certo tipo de gasto ao ciclo eleitoral. Certo. Tá certo? Bom, mas nós entramos nisso tudo e nós entramos com as finanças públicas fracas e com um processo, uma cultura orçamentária muito, muito fraca, muito deficiente. Então, obviamente, você levou e está levando vários anos para construir isso daí, tá certo? Tá, vai ser delicado, mas essa é a nossa... Mas qual a sua visão, assim, por que a gente está crescendo muito pouco? Né? Por que a gente cresce? Eu não acho que hoje em dia a gente esteja crescendo muito pouco. Se você reparar, a nossa demografia hoje, a demografia está crescendo pouco. A nossa pirâmide não é mais uma pirâmide. Tá virando... A gente cresceu muito pela própria população. Né? Pela população, pela mão de obra barata, numa época em que mão de obra barata contava muito, tinha muito menos automação, pela introdução de certas tecnologias que nós podíamos aqui fabricar as coisas, foi gerando, e mais recentemente nós estamos usando o grande ativo que era improdutivo, que são a gigantesca quantidade de terras e água que o Brasil tem. Tá. E sol, terra, água e sol. Mas, de fato, eu não acho que esse ano, por exemplo, a gente esteja crescendo pouco. Nós estamos crescendo, a população deve estar crescendo por volta de 0,8%, 0,9%, nós estamos crescendo 3,4%, isso é 2,5% de crescimento, fazendo uma conta simples, é bom para burro, comparado com os países já maduros. Vamos esquecer a China um instante, vamos olhar para os outros. Tá? Durante 10 anos consecutivos, e isso há não muito tempo, nós mantivemos uma taxa de crescimento cerca de 2% maior do que a média da União Europeia. O nosso arranjo social tende a querer copiar o da União Europeia, não o americano. Mas a gente vem crescendo pelo uso intensivo dos fatores, né? Usando... Sim. Nós precisamos melhorar a produtividade da mão de obra. Só que, como tudo na vida, aí também tem aquele negócio. Hoje nós entramos numa fase um pouco diferente. Quando você tem digitalização, você vai ter problemas, inevitavelmente, com a mão de obra. O que a digitalização faz? Ela comprime para cima as cadeias de comando. Ou seja, torna desnecessário um bando de gente. E aí, o que você faz? Bom, vamos pegar a distribuição, vamos usar como proxy da educação o número de anos que uma pessoa é educada. A Espanha, por exemplo, o número deve estar em 14 anos e meio, 15 anos e meio por aí, e é uma distribuição unimodal. Ou seja, vem, sobe aí, concentrado. Você vai cortar para baixo de 13 anos, você vai diminuir o salário dessas pessoas. 50% hoje da população jovem espanhola é desempregada. O que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil é que a nossa distribuição é bimodal. Você vai ter o mesmo corte. Por conta da digitalização do processo. Só que a nossa cauda de cima vai poder competir no setor serviços muito melhor em relação aos outros. Ou seja, ela vai ter mais produtividade, né? A gente tem que enfatizar a digitalização para alavancar esse pessoal. Entendi. E como é que a gente trata os outros? Esse problema. Os outros a gente vai ter que usar a força das nossas commodities para segurar a situação e enquanto a gente vai educando. E à medida que a gente vai educando, a gente vai tendo vários subprodutos, inclusive uma maior consciência
sobre essa questão do processo orçamentário, que parece um palavrão. Ninguém sabe o que é processo orçamentário. É simplesmente as regras pelas quais você decide o quanto vai arrecadar, de quem vai arrecadar e como, e onde é que você vai aplicar. Essa discussão é a discussão mais importante que existe no âmbito de uma democracia. Ela pauta os direitos sociais, ela pauta tudo. É onde você aplica. E ela tem uma hipótese implícita. Para ela dar certo, você precisa ter uma constância muito grande no processo pelo qual as decisões são feitas. O Brasil copiou muito da França, muitas coisas boas e algumas menos boas. Uma que ele não entendeu que copiou é que nós herdamos o iluminismo francês, não o iluminismo inglês. E o iluminismo francês nasceu da discussão jansenista jesuíta. De um ponto de vista teológico, o jansenista diz que vale é o livre-arbítrio. E os jesuítas diziam que o que vale é a onisciência de Deus. De um ponto de vista político, e aí excluindo qualquer aspecto de religião, isso significa que um tendia a defender a monarquia constitucional na França e o outro queria a monarquia absolutista. Qual foi a solução da querela, da briga toda? Foi um dia um rapaz jovem chegar e dizer: o Estado sou eu. Luís XIV disse isso. Ou seja, Luís XIV é o primeiro salvador da pátria na França. Os problemas todos quem vai resolver era ele. A França precisa de um salvador da pátria a cada 50 anos. Depois Luís XIV teve Napoleão I, Napoleão III. Interessante. E mais recentemente, quer dizer, teve outros no meio, mas mais recentemente De Gaulle. De Gaulle. Pelo que a gente lê nos jornais, talvez não mexeu tanto assim na estrutura. São as mudanças de regra de jogo abruptas e o poder de decisão muito concentrado, são características. Nós estamos exatamente nessa discussão na questão do orçamento. Tem alguns que puxam para um lado, outros que puxam para o outro. A nação tem que decidir qual é o modelo que quer. Existe um processo de aprendizado, mesmo que seja lento, a gente, como sociedade, está percebendo isso. Existe um processo de aprendizado, mas existe também um processo de esquecimento, que é natural, porque eu me lembro de coisas, você se lembra de coisas, mas que gerações mais jovens não tiveram sequer o conhecimento. Isso, o senhor acha que não está ainda... Vai se esquecendo, vai passando, vai indo. Então você tem que ter no processo de ensino, sobretudo daquilo que se chama de elite intelectual, você tem que ter uma consciência maior de causa e efeito. Deixa eu puxar aqui para um outro tema que eu acho muito importante, inclusive nós já conversamos sobre isso. A Fundação está consolidando no Nordeste um centro de estudos para pensar o Nordeste, né? E a gente tem a honra aí de estar na frente desse projeto, né? Então, assim, a Fundação, ela concentrado basicamente em São Paulo, Rio, um pouco em Brasília, mas o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país muito diverso, as suas regiões são muito distintas, né? E talvez a FGV Híbrido está iniciando pelo Nordeste para a gente construir esse pensamento. O Nordeste foi, durante muitos anos, o centro dinâmico econômico do país. Depois, com o fim do ciclo da cana-de-açúcar, a gente perde essa hegemonia e aí as grandes famílias deslocam São Paulo, Rio, principalmente São Paulo, cair com o ciclo do café. E parece que o Nordeste ficou um pouco... teve um desenvolvimento retardatário, né?
O que o senhor atribui a esse... Inclusive, pelo que eu sei, parte de sua família é nordestina, né? Tem então você conhece bem... A minha família está... A família do meu pai tem 400 anos de Nordeste. Então você tem o sangue do Cabo da Peste, né? Literalmente, tá certo? Então, o que você percebe que houve esse deslocamento, vamos dizer assim? Foi só pelo ciclo do cana-de-açúcar que se interrompeu? Por que a gente não teve uma dinâmica? O ciclo da cana-de-açúcar foi importante para alguns estados, não foi importante para todos os estados. Principalmente na zona da mata, né? O Ceará, por exemplo, jamais teve um ciclo da cana-de-açúcar, que me consta, mas o Ceará chegou a ser um grande produtor de café de alta qualidade, na Serra do Aratanha, por exemplo. Exatamente. E hoje em dia acho que ainda produz café, alguma coisa, mas não é mais considerado um player fundamental. Vamos olhar a questão de outra forma. Eu não vou dar uma explicação para o passado. Eu vou procurar qual é a opção para o futuro. Eu acho que a grande opção é educação, mas com uma ressalva. Por enquanto, você corre o risco de estar educando e usando recursos públicos para educar a futura imigração para a região sudeste. Essa bem mais qualificada, né? Não, de alguma forma já acontece. Você pega os mais qualificados, educa, gasta um dinheirão e eles vão para São Paulo, hoje em dia, ou para coisa. Por quê? Porque as oportunidades de trabalho são as melhores. Então, se você quer realmente deslanchar o crescimento, você tem que buscar algumas coisas. E algumas são até difíceis de fazer. Você tem que se conter em certas despesas para poder ter impostos mais baixos, para fomentar a vinda de investimento. Você faz isso para os setores que sejam de maior valor agregado, sobretudo setores de tecnologia. Se eu não tenho a capacidade de investir pesado em tecnologia, que requer muito investimento, muito custo fixo de implantação, eu vou para o setor serviços, tá certo? Com tecnologia, e aí eu preciso desenvolver muito os meus cursos de engenharia, mas com um viés para essa coisa. Se eu não olhar mercado de trabalho junto com a educação, eu vou estar formando uma população que vai tender a ir embora, seja para São Paulo, seja para fora do Brasil. Eu conheço gente brilhante hoje em dia, que são professores de luxo em grandes faculdades americanas saídas do Ceará. Por que uma pessoa sai da sua terra? Quando o meu avô saiu lá do sertão do Cariri, Crato, era Crato. Crato, e ali é... Aquela região de Juazeiro, Crato, Barbalha. É. Seu avô saiu de lá. Mas meu avô já morreu há muito tempo, ele viveu há muito tempo atrás. Morreu em 1963, com 86 anos. Eu estou contando uma história que deve ser em 1892, na época que houve uma grande seca lá no Ceará. O pai dele deu-lhe um cavalo e disse: vá para Fortaleza, venda o cavalo para pagar a passagem e vá para o Rio de Janeiro, para a escola militar para onde ele veio. Mas, vamos dizer, na viagem dele ele preferia dar água ao cavalo do que beber para o cavalo poder aguentar, senão ele não ia ter a passagem para pagar, tá certo? Isso era uma viagem que levava tempo, não era instantânea. Então, o mundo rodou muito, ninguém hoje está morrendo de sede no Ceará, o que me consta, tá certo? Você pode ter seca, mas você tem mecanismos de defesa. Isso foi construído ao longo do tempo. E, bom, ao mesmo tempo, esse pai dele que deu esse conselho para ele, me lembro qual era a data da Batalha de Tuiuti, participou da Batalha de Tuiuti. Sabe que lá teve uma carga de baioneta calada feita pelo batalhão do Crato, né, onde quase todo mundo morreu. Pode olhar isso nos livros de história.
Então, essa coisa toda tem muitas mudanças. A tecnologia mudou muita coisa, os investimentos públicos acumulados mudaram muita coisa, mas ainda não foi suficiente. Agora, hoje você tem os recursos, não são de uma abundância total, mas você tem. O que precisa é focar muito bem. Um dos propósitos da gente ter centros de estudos e tudo mais é olhar isso para o Brasil todo. A gente está fazendo no Brasil todo. Verdade. Nós temos aqui, professor, nós inclusive deixamos aqui em cima da mesa, aqui na nossa produção, 3 livros, né, editados recentemente pela FGV Editora. Né? Um livro do Jurandir Malerba, Brasil em Projetos. Outro livro do Tiago Krause e do Rodrigo Soares, Império em Disputa. E um terceiro livro do Rodrigo Soares, Entre Oligarquias. Né? E aqui conta, interessante aqui uma outra história do Brasil. De certa forma... Justamente é isso. Qual foi a motivação da FGV em... né, patrocinar esses livros? Eu ainda não tive o prazer de lê-los todos, mas pelo que eu sei, se você não entendeu de onde você vem, como é que você pode querer traçar o caminho para onde você quer ir? Mas por que é que cita uma outra história? Porque a nossa história foi um bocado pasteurizada. Você estudou sobre a Revolução Farroupilha, não estudou? Uhum. Por que ela aconteceu? Sim. Me diga. Você não aprendeu. Não. Por que ela acabou? Você não aprendeu. Mas ela durou 10 anos. Não teve um impacto significativo? Teve um impacto significativo. Dona Maria I era louca mesmo, ou o filho, quando deu o golpe de Estado, era um bom filho, não quis matá-lo? Mas como se buscou essas outras histórias? Como é que se fez esse trabalho de pesquisa? É muito simples. Você começa a analisar os documentos da época, os fatos, e você vai colocando todos os fatos em ordem. O Brasil não nasce... Você pode escolher a data de nascimento do Brasil indo por volta de 1300 e pouco até 1750. 1750 você tem Pombal organizando o Brasil, pegando aquela região que tinha sido ganha da Espanha, que era o estado do Grão-Pará, e finalmente juntando numa administração só. Mas antes você tinha tido várias evoluções. Um fato marcante é o seguinte: a Casa de Avis é uma casa plantageneta. O mestre de Avis, Dom João I, era filho bastardo do rei de Portugal. O rei, os irmãos que eram supostamente legítimos, morrem. Um outro irmão que deveria assumir não pode, porque matou a mulher por ciúme. E ele, com grande medo, ele se candidata a ser o rei, implícita ou explicitamente concorrendo com o rei de Castela, que também era herdeiro. Ele se torna rei, mas ele não tem a força para resistir a Castela e ele precisa de um aliado. Ele se torna rei e também se torna chefe da Ordem de Cristo, que são os Templários, em Portugal. Então ele escreve o John of Gaunt, Duque de Lancaster, que também era Duque da Guiena, aquela parte da Aquitânia, Guiena, na França, inimigo de Castela, naquela teoria de que o inimigo do meu amigo é, tá certo? Os dois negociam e John of Gaunt diz para ele: tá bom, eu vou apoiar você, mas você casa com a minha filha. Ela estava
naquela época, para os conceitos da época, ela estava encalhada. Era a linguagem da época. Ela tinha 27 anos, mas ela falava e escrevia em francês, inglês e latim. Provavelmente teve como professor o Geoffrey Chaucer, o escritor dos Contos de Canterbury, que é também o escritor de um dos primeiros livros científicos na língua inglesa, que se chama O Astrolábio. Ela vai para Portugal, se casa com ele, tem vários filhos, e são todos tão bem preparados que Luís de Camões os chama de a inclita geração. O terceiro desses filhos é Henrique o Navegador, que nós chamamos do infante Dom Henrique. Uhum. E ele vai ajudar o pai a começar as navegações como? Não é contornando a África, não. Eles primeiro entram pelo Estreito de Gibraltar e conquistam Ceuta. Ceuta dá a Portugal a indústria de azulejos. Depois eles conquistam Açores, Canárias e vão conquistando ao longo das costas da África, construindo um fluxo de caixa autossustentável. Bacana. E se você for ver como eram os membros das navegações, quase todos os chefes eram da Ordem de Cristo. Vasco da Gama era da Ordem de Cristo. Bartolomeu Dias era da Ordem de Cristo. Duarte Pacheco Pereira era da Ordem de Cristo. Pedro Álvares Cabral era da Ordem de Cristo. Aqui no Brasil, mais tarde, Martim Afonso de Souza era da Ordem de Cristo. Todos são da Ordem de Cristo, que tinha homens extremamente bem formados para a época. Gente que tinha ido para a universidade e tinha estudado matemática, astronomia. Duarte Pacheco Pereira, a quem o Luís de Camões chama de o Aquiles lusitano, ele tem uma batalha gigantesca que ele ganha na Índia contra os indianos, 800 portugueses contra 50 mil indianos, simplesmente porque ele sabia prever as marés usando matemática. Ele calculou tudo para os indianos entrarem num local, cercou as saídas e a maré subiu, aí ficou fácil liquidar com os indianos. Esse mesmo Duarte Pacheco Pereira assinou o Tratado de Tordesilhas. Esse mesmo Duarte Pacheco Pereira dizem que veio ao Brasil em 1498, mas não era tudo tão sigiloso que não tinha. Ao mesmo tempo, Pedro Álvares Vasco da Gama, quando chegou na Índia em 1498, se eu não me engano, ele havia sido precedido de 10 anos por um espião português, Pero de Covilhã, que está lá no museu, na estátua dos navegadores lá em Portugal. Todo esse movimento é um movimento extremamente complexo e nós nascemos dentro desse planejamento. Ficamos durante muito tempo meio que em banho-maria. De 1542 a 1582, você tem uma guerra violentíssima no Oceano Índico entre portugueses e otomanos. As atenções estavam todas... Estavam todas lá, então aqui não houve nada. Depois, em 1580, o Dom Sebastião morre. Dom Sebastião, nos nossos livros de história, é pintado como um idiota que foi lutar por vaidade lá no Marrocos. Tem nada disso. Nos poucos anos que ele foi rei, foi um bom rei. E ele foi ao Marrocos porque os otomanos estavam atacando o Marrocos. E por que eles estavam atacando o Marrocos? Porque já que eles não tinham conseguido ganhar no Oceano Índico, já que eles dominavam todo o Norte da África, eles precisavam atrapalhar o tráfego português no Atlântico. Eles queriam tomar o Marrocos para ter o porto para poder atacar os navios portugueses. Tudo está contado? Não, isso ainda está num que não foi editado. Eu sei que você está escrevendo um. Tá certo? Esse livro aqui começa em 1806, o do Malerba, e vai até 22. Começa com esse. Esse é o volume 2, na verdade, da coleção. O volume 1 tem
Um outro professor escrevendo é de 1750, 30 até E aí, 1700. como o senhor está dizendo, o Brasil começa, vamos dizer assim, O Brasil, como organização são mais sofisticada, começa ali. 1750. Você, por exemplo, não correlaciona a Inconfidência Mineira com a queda do Pombal. Mas o Pombal organizou o Brasil fazendo uma série de promessas e a queda dele não foi essas promessas não se cumpriram. Você tem, nessa época, sem número de revoluções no Brasil, todas sufocadas, e elas param quase que instantaneamente em 1808, quando Dom João VI chega aqui. Que a maior de todas as promessas era o Brasil ser o centro do Império Português. Entendi. Ele já tinha população maior, era muito mais rico. Estrategicamente estava longe das guerras napoleônicas. Tá certo? Então, você junta esse negócio todo e vai. Depois vem um volume. Esse aqui é de 1870 a 1920. Esse daí vai contar. Você sai da oligarquia escravocrata que dominava o império e vai para uma oligarquia ligada à exploração do café. Papel cada vez mais declinante do Nordeste. O Nordeste começa a declinar aí, entre 1870 e 1920. Tá certo? E esse terceiro, o Brasil em Projetos... Esse, na verdade, é o segundo. O Brasil em Projetos é de 1822 a 1870. E o outro é de 1870 a 1920. Aí deve um volume em 2 tomos. O título tentativo é O Brasil Positivista. E tem previsão para quando chega? Ainda nem se escolheu o autor. O volume que está sendo feito agora é o primeiro volume, que é o de 1750, 1730 até... Na verdade... Quem tiver interesse, professor, de ter esse material, como é que pode ter acesso? Tem no site da editora da Fundação. Tem no site da editora da Fundação. Interessante, eu gostei muito dessa frase. Uma outra história do Brasil. Isso realmente é para abrir os olhos. Abrir os olhos. Tá certo? E o Brasil Positivista vai até 1986. Eu ainda tenho 3 pontozinhos bem rápidos que eu queria ouvir a sua reflexão. Esse podcast do FGV Ibre, interessante é o público, né? Eu sempre tenho tido um feedback de muitos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, porque a gente está trazendo economistas, conversando sobre temas que muitas vezes não está ali, né, nos livros, nos papers, mas está a experiência de vida que essas pessoas trazem, como a sua, né? Se você pudesse dar um conselho a quem estivesse iniciando, que tivesse interesse em estudar economia, entender e ser um bom economista, né? Primeiro... Por onde é que começaria? Por onde? Que tipo de raciocínio, professor, ele tem que construir, né, para ser um bom economista que possa contribuir para o país, para o desenvolvimento do país e na sua profissão ser bem-sucedido? Não é uma pergunta fácil, eu sei, mas... não acho uma pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa mais importante é você ler muito. Não que você tenha que concordar com tudo que você lê, mas você tem que ter informação. E ler, quando eu digo ler muito, quer dizer ler os melhores autores. Ler os clássicos, por exemplo, ler os melhores autores para poder aprender a raciocinar. Isso, a leitura, filosofia entra nisso? Tudo, filosofia, estratégia, história. História é extremamente importante. Eu acho que você tem que ler muito. Depois, obviamente, você tem que estudar a técnica e aí os seus professores vão orientar, dizer o que tem. Aprender matemática é sempre importante, mas eu acho que, antes de mais nada, você tem que ter dentro da cabeça desenvolvida o ponto que realmente Aristóteles mais enfatiza. Você tem que saber fazer a pergunta. Ao saber fazer a pergunta, você vai recusar aquele tipo de raciocínio que às vezes eu ouço muito de uma forma sofisticada e as pessoas nem notam.
um sujeito diz: todo Todo homem é homem mamífero, todo cavalo é mamífero, logo portanto, homem todo homem é cavalo. Tá certo? Esquece. Tá certo? Isso daí não é o jeito. Agora, você aprender isso de uma forma mais sofisticada leva tempo. Você tem que saber fazer as perguntas, você tem que saber tentar formular algumas relações de causalidade com muito cuidado. E há coisas que não seguem a simples regras de causalidade. Entendi. Há coisas que são mais complexas. Eu gosto muito daquela expressão entanglement que tem na mecânica quântica, o que em português é mal traduzida como enroscamento. Se evento A acontece, é porque o evento B também está acontecendo junto. Você não sabe explicar por quê, mas você observa isso. Então, você ser capaz de identificar essas coisas vai melhorar muito a sua percepção e, portanto, o exercício da profissão de economista. Agora, do ponto de vista de técnica, eu diria, um bom economista não deve saber só a economia, ele deve saber também um bocado sobre projetos, sobre gestão de projetos, gestão de risco de projetos. Ele tem que saber mais sobre o mundo real, porque muitas vezes você ouve discussões e, de um ponto de vista formal, podem até parecer ter sentido, mas quando você as coteja com os fatos, aqueles fatos subjacentes, a maior parte das pessoas acha chato olhar, se os fatos não forem verdadeiros, todo o seu raciocínio desmoronou. Vai para o espaço. Vai para o espaço. Então, esse seria a maior conselho. E ler. Eu acho que qualquer um que esteja fazendo uma graduação, que esteja estudando, põe uma meta. Leia um livro de 200, 300 páginas por semana. E eu não estou falando de ler romance. Tá. Você pode até ler um romance de vez em quando, mas um que desenvolva a sua capacidade de expressão, por exemplo. Não apenas para achar uma história interessante. Interessante que aqui vai uma reflexão, quer dizer, quando fui seu aluno, e a gente sempre considerava a sua formação matemática muito sólida, muito firme, e a gente achava que era induzido a pensar, não era suficiente. Exatamente. Não, isso talvez fosse um erro meu. É óbvio que uma boa formação matemática evita que você cometa barbaridades lógicas. Isso. Mas não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. E uma coisa fundamental para qualquer área, seja economia, seja qualquer área, medicina, biologia, veterinária, você tem que ser curioso. Entendi. Se você não for curioso, não vai para frente. Quer dizer, você pode até aceitar aquele argumento, mas duvidar logo na sequência. Você tem que ser curioso. E ser curioso, essencialmente, é perguntar. Nessa construção da teoria econômica ao longo dos anos, né, eu sempre pergunto aqui aos nossos convidados que estão aqui, né, você teria condições de citar aqueles que tiveram grande contribuição para o pensamento da ciência econômica em si, né, internacional, e dois grandes economistas que foram importantes para o Brasil todo esse período? Olha, a parte... Você acha que mudou a ciência econômica? O que tem assim estaria na primeira prateleira, né? Vamos dizer. Eu sei que essa pergunta é mais difícil. A primeira prateleira, embora seja um livro obsoleto, a primeira prateleira você começa com as ideias lá do Adam Smith, tá certo? E depois do Adam Smith, digamos, tem muitos técnicos, muita gente maravilhosa, mas depois do Adam Smith,
É um ponto de inflexão, né? O Adam Smith é um ponto de inflexão. Você poderia citar o David Ricardo também, mas eu acho que Adam Smith é mais... Você depois vem para o Keynes. Não que eu seja keynesiano, apenas o Keynes como, digamos, montar um modelo. Acho que o próprio Keynes não seria tão keynesiano quanto alguns keynesianos que andam por aí, tá certo? Mas o próprio Keynes... Qual foi a grande importância do Keynes? Assim, ele trouxe a ideia de equilíbrio geral para dentro do estudo de macroeconomia de um jeito muito inteligente, agregando as coisas, falando em demanda agregada, etc., a oferta de trabalho, tudo. Ele conectou os mercados e ele tinha, obviamente, um conhecimento do que tinha sido discutido de teoria até então perfeito. O Keynes tem um livro de matemática e um livro de probabilidade excelente, que não é o livro clássico de probabilidade. Tá, mas e ele teve muita experiência de vida porque ele viveu pós Primeira Guerra Mundial e todos os erros foram cometidos e ele foi observando aquilo tudo. E foi anunciando, não faça isso que vai dar errado. E deu. Fizeram e deu. Quem foi importante para o pensamento nacional? Eu acho que você teve grandes professores maravilhosos, tá certo? Eu sou suspeito para falar porque os meus dois favoritos, ambos são meus parentes. Então, Eugênio Goudin e Mário Henrique Simons. Um era primo irmão do meu avô, o outro era meu tio, então eu posso sempre ser acusado de ter um parti-pris, tá certo? Eu diria que outros economistas tiveram boa contribuição, mas, vamos dizer assim, eu acho que nós chegamos mais tarde no estudo da economia, e o estudo da economia foi sendo desenvolvido, ainda está sendo desenvolvido bastante no Brasil. Não que a gente não saiba o que acontece no resto do mundo e tudo, a gente precisa saber mais dos detalhes daqui de dentro, entende? Detalhes, números, fatos, são uma coisa muito importante. Mas a gente consegue, há sempre uma crítica, dizer assim, mas essa teoria ela é construída dentro de uma sociedade desenvolvida como a sociedade americana, e se trazer isso para o Brasil é meio forçação de barra. Eu acho que você, por exemplo, pegar e copiar a estrutura, que não é um tema de economia, mas tem profundas implicações econômicas. Você pegar a estrutura federal dos Estados Unidos, como o Rui Barbosa fez em 1891, e copiá-la no Brasil, você pegou e copiou o federalismo de um país onde a nação construiu o Estado para um país onde o Estado estava construindo a nação. Ia dar problema. Ia dar problema e deu. Tá certo? Então, você tem... se você não fizer perguntas, se você não tiver crítica, se você não tiver debate, ninguém tem monopólio da inteligência humana, tá certo? Se você não tiver isso, você provavelmente terá resultados mais pobres. Você é otimista com o Brasil? Sempre. Sempre. Você acha que a gente, mais cedo ou mais tarde, está caminhando dentro da democracia com seus percalços, mas a gente está indo? Eu acho que a democracia é terrivelmente importante para o Brasil. Fica menor sem a democracia, tá certo? Eu acho que não haveria aceitação para isso. Contudo, nós temos que aprender o que é democracia, porque temos diferentes níveis. Democracia não é só votar, não é só ter o direito de falar mal do governante, não é só isso. Democracia envolve também essa discussão sobre o din-din público, envolve você ter políticas públicas que são planos de negócio que são para valer. Quando você tem contingenciamento do orçamento público no Brasil, o que você faz? Você faz isso como defesa, porque no fundo você está administrando caixa apenas. Exatamente.
Mas, por outro lado, ninguém passa a se interessar mais pela política pública. Você pode escrever qualquer coisa, vai ser muito menos discutido, muito menos acompanhado, e as estatísticas mostram que, enquanto que na Alemanha e em outros lugares, o percentual do tempo de alguém no parlamento, no Congresso, é muito mais gasto na discussão, no acompanhamento da execução orçamentária. Aqui é menos, porque é o problema da crença. A pior coisa que existe é quando você não consegue ter um mínimo de planejamento. Aí a gente tem que voltar lá para os economistas que foram estudar na França. Nós vamos para... Planejamento não quer dizer eixo, aquela forma de Estado. Não é ser antiliberal, tá certo? Os Estados Unidos são talvez a democracia liberal mais liberal do mundo. Se você andar por Washington, você vê o tamanho dos prédios, Departamento de Estado, Departamento de Tesouro, Departamento da Agricultura, Departamento do Trabalho, tudo são centrais de planejamento. Você estuda, acumula dados. As políticas dos governantes escolhem. Feito. E os governantes são escolhidos pela população, se as políticas não atenderem o que a população quer. Mas você não pode propor coisas infactíveis, porque os dados são estudados. As coisas têm que ser factíveis, tanto do ponto de vista de execução, quanto do ponto de vista de orçamentário. E monitorar, saber se aquilo está fazendo sentido. Qual foi o impacto. Perfeito. Tá certo? Eu faço, por exemplo, eu posso fazer piscinas olímpicas ao ar livre para as pessoas poderem nadar na Groenlândia. Tá certo? O governo da Dinamarca poderia querer fazer isso. Não vai ser muito popular. Tá Fala em Dinamarca, a sua ascendência... Tem alguma coisa dinamarquês, né? Tem. É outra história. Muito obrigado, professor. Uma honra tê-lo aqui, essa conversa, eu diria, histórica, né? E ter aqui do seu conhecimento. Obrigado, Flávio. Bom, nós estamos finalizando aqui mais uma edição do podcast Conexão Econômica. Agradecer mais uma vez aqui por essa extraordinária fala e conversa com o professor Carlos Ivan Simos Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, e até um próximo programa. Muito obrigado.